Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de direito contratual, contratos em espécie. Hoje a gente vai falar do contrato de mandato. Mandato, cuidado para não falar errado, mandado, tá? Mandado é aquilo que o juiz manda, mandado judicial. A gente está falando de mandato, que parece com o do representante político, que em tese tem até uma certa semelhança, tá bom? Hoje a gente vai falar então do nosso contrato de mandato, que é um contrato muito bom, porque os advogados o recebem dos seus clientes, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa apresentaçãozinha no PowerPoint. Vamos lá. Contratos em espécie. Opa. Direito Civil 3, contratos em espécie, professor Daniel Chiesi. Este aqui é o Vos Fala. Conteúdo de hoje, mandato, tá? Já falamos do comodato, mútuo, prestação de serviço empreitada, compra e venda, doação, troca e permuta. Troca, permuta e contrato estimatório. Então, já vimos 8 espécies contratuais, a gente vai ver a 9ª espécie contratual, tá bom? Muito importante essa. Mandato, vamos lá. Disciplina legal do mandato está lá nos artigos 653 a 692 do Código Civil. Percebam que a gente tem um espaço grande, são vários os artigos que vão tratar disso. Então, leitura para vocês lerem os artigos do Código Civil do contrato de mandato. Tem que ler, gente, não tem papo não. Tem que sentar, bumbumzinho, e ler os artigos do Código. Opera-se o mandato, diz o artigo 653, quando alguém recebe de outrem poderes. Olha só que importante aqui, ó. Recebe poderes para, em seu nome, praticar ou administrar interesses. Praticar ou administrar interesses. A pessoa que confere os poderes chama-se mandante. Mandante é quem manda, tá, gente? E o outro é o mandatário. Mandante ou representado, mandatário, representante. Então, como é que vai funcionar? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, por exemplo, com o advogado. Então, temos aqui, tá? O cliente. O que o cliente faz? O cliente outorga poderes para o advogado, tá? O advogado está com a maletinha na mão, tá? Show? Tá de paletozinho, bonitinho. Nossa, ficou horrível, mas tá bom. O cliente outorga poderes, tá? E o mandatário, que o advogado é o mandatário, ele vai representar o cliente, ele vai praticar atos em nome do cliente, ok? O advogado não pratica atos em seu nome, o advogado pratica atos em nome do cliente. O mandatário não age per si, o mandatário age em nome do mandante. O mandatário é representante do mandante, do representado nesse caso, ok? Então, ó, quando alguém, advogado, recebe de outrem poderes para, em nome do outrem, nome desse cara, praticar ou administrar interesses, tá? Evidentemente que o mandato judicial, enfim, esse que o advogado recebe, é uma das espécies de mandato, conforme a gente vai ver, tá? A principal característica do mandato, gente, de fato, então, o que é? A representação. O mandatário vai representar o mandante ao praticar negócios, ao atuar em defesa dos interesses do mandante, ok? O mandatário vai representar o mandante, vai praticar atos em nome do mandante, nos interesses do mandante, tá? Diferença entre mandato e a prestação de serviços, tá? No mandatário, ele representa o mandante, enquanto o prestador de serviço não tem essa representação. Gente, contratei um prestador de serviço para arrumar os meus computadores. Ele não está me representando, ele está prestando serviço. O mandante, tá?
o mandatário, o advogado, ele está atuando como se fosse o mandante. Diferente. E a comissão mercantil, a gente não viu comissão mercantil, acredito até que nem veremos, vai dar tempo, mas enfim, vocês vão ler, vão atrás disso. Na comissão mercantil, que é o contrato em que o comissário trata de negócios por conta do comitente, tá? Comissão, eu tenho o comissário e o comitente. O comitente manda que o comissário haja em nome do comitente. Verificamos que o comissário, aquele que vai lá, contrata em seu próprio nome. Essa que é a diferença. O mandatário não age em próprio nome. O mandatário age em nome do mandante. O comissário age em próprio nome. Tá? Espécies de mandato. Teremos 3 espécies de mandato aqui. A primeira espécie de mandato, mandato, a gente tem alguns tipos de representantes, né? Enfim, eu tenho representante legal, o representante judicial e o representante convencional. Muito simples. Representante legal é aquele representante que a lei confere, tá? Para que o representante age em nome de outros lá. Enfim, eu tenho mandato para administrar bens e interesses alheios, como, por exemplo, pais, tutores, curadores. Percebam que nessas hipóteses aqui, gente, né, não há procuração. A gente vai ver que a procuração é um instrumento do mandato. O pai tem procuração para agir em nome do filho, como representante legal? Evidentemente que não, tá? Tutor ou curador tem procuração? Evidentemente que não. Bom, eu tenho ainda a representação judicial. Legal, porque quem determina é a lei, viu, gente? A representação judicial é quando é nomeado pelo juiz, tá? O juiz nomeia o representante para atuar, ok? É o caso do inventariante e o síndico da falência. Também não temos aqui a procuração, que a gente vai ter, por exemplo, é o termo de inventariante, tá? Porque evidentemente que esse inventariante ele vai agir em nome do espólio, então ele precisa estar representado perante aquelas pessoas às quais ele vai fazer negócios, vai representar o espólio, então ele precisa de um documento, o documento precisa ser o termo de representação, tá? Termo de inventariança. E por fim, aí sim, a gente vai ter a representação convencional. Quando eu estou falando de representação convencional, eu estou falando de contrato, por evidente, né? Então, o representante convencional é aquele que recebe procuração, ou melhor dizendo, é aquele que recebe poderes, tá? Para agir em nome do mandante. Porque a gente vai ver que nem todas as situações eu tenho procuração, tá, gente? Nem todas. Eu tenho mandato sem procuração. Acontece. Atos que podem ser realizados pelo procurador, por meio de procurador. Todos os atos, em regra, gente, em regra, podem ser realizados por meio do procurador. Você pode nomear um procurador para que esse procurador haja em seu nome, tá? Lembrando que o procurador não age em nome próprio. Então, constitui requisito inafastável que o ato ou negócio que vai ser praticado pelo procurador, pelo mandatário, tá? Pelo mandatário, seja um ato lícito, né? Conforme os bons costumes e conforme a moral. O mandato, por exemplo, não se limita o objeto dele a atos patrimoniais, viu, gente? Não é apenas atos patrimoniais, não. A adoção, o reconhecimento de um filho natural, por exemplo, podem ser efetuados por meio de mandato. Até mesmo casamento, gente. Olha que louco, né? Vocês vão aprender isso lá em Direito de Família, talvez semestre que vem, estão no reais, deve ser família semestre que vem. Vocês vão aprender que eu posso casar por procuração. Olha que louco. Tem gente que casa, né? Mas enfim. Então, esses atos não são atos patrimoniais, por evidente, mas a lei confere a possibilidade aqui que esses atos sejam praticados através de procuradores, tá bom? Pode ser, fala aqui também, o casamento que é um dos atos mais solenes, mais loucos que pode acontecer no Código Civil, tá? Brincadeira, gente, casa. De reconhecida importância para a vida das pessoas e pode ser celebrado mediante procuração. A única diferença aqui é que nessas hipóteses a lei ela exige uma solenidade que seria
instrumento público e ainda com poderes especiais para que celebre o casamento. Você imagina, então, se não precisasse de poderes especiais de solenidade, qualquer um tivesse procuração pelo outro, poderia casar pelo outro, né? Evidentemente que não, né? Ainda mais passar a lua de mel junto, aí que não pode mesmo. Outros sim, tá? Alguns outros atos não podem ser praticados através de mandato, através de procurador, como, por exemplo, o exercício do poder familiar, ser pai de uma pessoa, enfim, né? Prestação de concurso público. Eu sou professor aqui, se vocês me pagarem, eu vou lá e faço uma prova para vocês no concurso público. Evidentemente que não. Tá? Serviço militar também não pode ser prestado por outra pessoa, tem que ser pela própria, né? Mandato eletivo, aí o que é isso aqui? Isso aqui é o exercício de um cargo público, tá? Mandato eletivo. Então, por exemplo, você imagina que a gente... Não, a gente não teve isso, tá, gente? Nossa, deixa para lá, não vou ficar falando de política aqui, não. O exercício do poder familiar e outros, por serem personalíssimos, não podem ser objeto de mandato, não podem ser praticados por representante. Quaisquer outros atos, gente, civis, enfim, desde que lícitos, né? Atos ou negócios lícitos podem ser praticados pelo mandatário. Por exemplo, você precisa fazer um requerimento da faculdade. Eu, por exemplo, quando eu estudava, já contei isso para vocês, né? Estava na faculdade e aí eu fui viajar, fui morar nos Estados Unidos um tempo. E a faculdade estava em greve, então se a faculdade voltasse, se eu estivesse lá, eu não ia conseguir estudar, por óbvio. Eu deixei com um amigo uma procuração, eu estabeleci com ele um contrato de mandato, né? Nesse caso seria gratuito. Esse meu amigo ia praticar atos para mim, qual seja. Eu otorguei poderes para ele, para que ele pudesse, em meu nome, solicitar o trancamento de matrícula da faculdade, né? Quem estaria solicitando o trancamento seria eu. Só que como eu estava nos Estados Unidos, quem ia fazer na prática aqui seria meu amigo, porque ele era o meu representante. Tá? Natureza jurídica do contrato, gente. Enfim, resulta de um acordo de vontades, é óbvio, do mandante, que outorga a procuração. Eu não gosto desse termo, outorga a procuração, gente. Está lá no caso Alberto Gonçalves. Eu não me sinto feliz, não. Tá? Para mim é muito mais claro eu botar o seguinte: mandato é contrato que resulta de um acordo de vontades, beleza. A do mandante que outorga poderes. Eu acho que isso aqui fica melhor, tá? E esses poderes, a depender da circunstância, a gente vai ver ali, deverão estar expressos numa procuração. Em outras, não precisa de procuração, tá? O contrato reduz a vantagem ao mandante, que outorga poderes ao mandatário, que aceita esse encargo. A aceitação pode ser expressa ou tácita, tá? E essa se configura pelo começo da execução do serviço. Então, aceitação expressa, ok, me dá aí, ok, aceito, maravilha. Aceitação tácita, não falo nada, mas cumpro aqueles poderes que me foram outorgados. As características de um contrato de mandato, gente, de regra ele é personalíssimo. Você nomeia aquele indivíduo como seu representante. Não é qualquer pessoa. Se você nomeia aquela pessoa, porque você confia nela, você está outorgando poderes para ela, porque existe ali uma relação de fidúcia, uma relação de confiança. Tá? É um contrato consensual, tá? Porque ele não precisa, evidentemente, da coisa, óbvio, né? Basta o consenso das partes, o contrato está celebrado. Ele é um contrato de regra não solene, até porque muitas das vezes sequer precisa de coisa escrita, tá? A gente vai falar sobre isso. Em algumas situações, conforme a gente viu ali, para casamento precisa de um contrato por escritura pública e poderes específicos. Então, em algumas circunstâncias, a gente vai ter uma solenidade sim. Tá? De regra, ele é gratuito. Vamos lá. O contrato de regra ele é gratuito. Tem um artigo no código que ele vai falar disso. Aqui eu quero fazer uma observação interessante, porque eu sou advogado, né? Então, é uma coisa que muito me interessa. Vamos lá. Achar.
Artigo 658. O mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição. Se não for estipulada a retribuição, se não tiver expresso no contrato o din-din, ele presume-se 0,800, gratuito. Exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. O que o advogado faz? Representa os clientes. A representação do cliente, a gente sabe muito bem, é um contrato de mandato. Então, no contrato de advocacia, ficou feio isso, o contrato do advogado, ele não se presume gratuito, ele vai ser oneroso. E aí, olha que interessante, gente. Existe na advocacia um negócio chamado advocacia pro bono, tá? A advocacia pro bono é quando você advoga para o indivíduo gratuitamente. Então, se alguém algum dia quiser advogar para vocês pro bono, a primeira coisa que vocês vão exigir é o quê? Um contrato escrito, onde nesse contrato escrito seja dito de forma expressa que ele será gratuito. Por quê? Porque o contrato da advocacia, ele se presume oneroso. Então, se não tiver escrito lá que ele é gratuito, esse indivíduo, ele pode vir depois e cobrar de vocês, tá? Então, por exemplo, eu sou advogado, meu cliente veio, me contratou, combinei com ele um valor, combinei com ele lá, 20%, 30%. Chegou no final do contrato, ele não me pagou. Só que eu não tenho um contrato estabelecendo cláusula contratual, o valor dos honorários, tá? Tenho lá, enfim. Eu vou poder entrar com uma ação de cobrança para que você cobrar os honorários, mesmo não tendo contrato. Por quê? Porque a presunção é que o contrato de advogado, eu exerço por profissão, ele é oneroso, tá? Então, para que não seja oneroso, eu preciso efetivamente que ele esteja expressamente dito que ele é gratuito, tá bom? Mas de regra, fora isso, ele é gratuito. E de regra, ele também vai ser unilateral, tá? Unilateral por quê? Porque de regra, ele só tem obrigações para o mandatário. Tá? De regra, só o mandatário vai ter obrigações. O mandante só manda, e manda está mandando, né? Quem vai fazer alguma coisa de fato é o mandatário, é o otário que vai fazer as coisas lá, tá bom? Pessoas que podem outorgar procuração. Eu vou falar para você que eu não gosto, não. Vamos lá. Tem pessoas que podem outorgar poderes. Toda pessoa capaz, gente, é apta para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha assinatura do outorgante, está lá no artigo 654, tá bom? Atenção, os absolutos e relativamente incapazes podem dar essa procuração, tá? Eis a questão, né? Então, quando a gente pega... Epa, não tá aqui. Espera só um pouquinho. Só um pouquinho. Voltando, então vamos lá. O que a gente tinha que falar aqui? Tá. Os absolutos e relativamente incapazes, tá? Tinha um detalhe aqui que eu precisava retomar, aí a gente faz a colinha, né? A gente acabou brilhando. Os absolutos e relativamente incapazes, gente, conforme está escrito aqui, eles não são capazes, não sendo capazes, não podem dar procuração, ok? Isso é muito claro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter dois instrumentos, da representação e da assistência, ok? Quem vai assinar a procuração do incapaz é o seu representante legal, aquele que a gente falou ali atrás. Tá? O representante legal é quem vai... Essa cadeira minha está precisando passar um óleo. Quem vai fazer a assinatura. Só que tem um detalhezinho interessante aqui, ó. O Carlos Alberto Gonçalves fala. Os menores púberes, 16 a 18, são os relativamente incapazes, né? São assistidos pelos seus representantes legais e firmam a procuração junto com eles, tá? Devendo outorgá-la por instrumento público se for ad negócio, por força do supramencionado artigo 654. Então, gente, o relativamente incapaz, ele vai ser
aqui o assistido, né? O relativamente incapaz, ele vai ser assistido pelo seu representante legal e ele vai assinar a procuração junto com o representante legal. E se eu estiver falando de procuração ad negócia, o que é isso? Procuração para fazer negócios em nome dele. Essa procuração ela precisa ser por instrumento público, tá? Essa aqui é uma ressalva interessante. Então aqui a gente vai ter uma situação em que eu tenho um contrato formal, tá bom? Procuração judicial. A procuração judicial, gente, é importante a gente falar que ela vai estar regulada lá no CPC, no artigo 105 do CPC. E olha que interessante, não preciso de procuração por instrumento público, tá? A procuração judicial basta documento particular assinado pelo seu representante legal e juntamente com o relativamente incapaz no caso da assistência, tá bom? Como não faz distinção entre capaz e relativamente incapaz, o menor público pode procurar passar a procuração, otorgar a procuração. Ad judícia, tá? Da procuração judicial, a gente está falando dos negócios da ad judícia, e essa procuração pode ser por um instrumento particular, beleza? Mulher casada, gente, que absurdo eu falar de mulher casada, né? Já foi esse tempo que tinha isso. Mulher casada é igual homem casado, né? São pessoas infelizes, não mentira. São pessoas que já casaram, pronto. Ah, maravilha, o que tem diferente disso? Nada. É porque no código anterior tinha, gente, isso é um absurdo, né? Em virtude da isonomia que a gente tem hoje na nossa Constituição, óbvio, né? A mulher casada não sofre mais restrição alguma, então ela vai otorgar poderes para quem ela bem quiser, assim como o esposo, o homem casado, e esse sofre restrição. Esse só faz o que a mulher manda, tá? Quem não é casado ainda vai logo aprendendo. E aí, se a mulher deixou, o marido assina a procuração. Mais ou menos assim. O jogo virou, viu, Alves? As mulheres venceram essa porra. Então, a mulher casada não tem restrição nenhuma. O que vai existir realmente, gente, é a partir do momento em que, conferido por um dos cônjuges ao outro, a procuração conferida de um cônjuge para o outro cônjuge, eu não estou falando, pode ser mulher com mulher, marido com mulher, enfim, tá? Para alienar ou gravar de ônus reais os bens imóveis, deve ser otorgada por forma pública, tá bom? Então, se um cônjuge passa poderes para o outro cônjuge, então, nesse caso, tem que ser por escritura pública. Tá? E o analfabeto, gente, a gente sabe muito bem que, infelizmente, o analfabeto não sabe assinar, não sabe ler, né? Então, ele vai precisar também fazer procuração por escritura pública, porque ele vai estar perante lá o tabelião, o notário, o registrador, enfim, quem for fazer aquela escritura pública para ele lá, e vão ler para ele os poderes, vão explicar, enfim, e aí a gente tem essa maior lisura do procedimento, tá? Para a aferição da capacidade, a gente está falando de pessoa capaz, essa aferição é aferida na data da celebração do contrato, na data da assinatura da procuração, tá bom? Assinado, se o cara ficou incapaz depois, se na data ele tinha poderes, então tá tudo certo. Pessoas que podem receber o mandato. O menor relativamente incapaz, gente, aquele garotinho de 16 a 18 anos, aquela garotinha de 16 a 18 anos, pode receber. O maior de 16 e o menor de 18 anos não emancipado pode ser mandatário, ele pode receber poderes, ok? Só que o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Lá atrás, na obrigações, a gente falou sobre isso, tá? Então, volta a palavra de regra, então, o menor de 16, 18 pode ser mandatário, ele pode receber poderes, só que o mandante não tem ação contra ele de regra. O pródigo e o falido podem receber procuração, gente? Podem também. Só que tem que ver os poderes que estão sendo passados, tá? Não são impedidos de exercer mandato, uma vez que a restrição que os atinge se limita à disposição dos bens de seu patrimônio, não os inibe de praticar outras atividades. Então, o pródigo e o falido, as sanções que a lei faz a esses dois indivíduos,
é basicamente apenas para que eles não possam gastar o patrimônio deles. Agora, outras condutas, eles são normais, eles não têm qualquer diferenciação em relação a isso, tá, gente? Então, eles podem exercer suas atividades normais, só não vão poder fazer atos de disposição do próprio patrimônio. Então, podem muito bem aqui receber mandato, não tem problema nenhum, tá? Está falando aqui do recebimento de mandato. Agora sim, procuração como instrumento do mandato. Isso está lá no artigo 653, partezinho final do 653, diz isso de uma maneira muito clara. Procuração é o instrumento do mandato. Gente, a procuração é o instrumento do mandato. O que é instrumento do mandato? É a ferramenta, o que eu provo. Olha, recebi poderes. O contrato de mandato, gente, eu brigo com isso. O contrato de mandato, o outorgante, o mandante, outorga poderes ao mandatário. Mandatário. É isso que acontece no meu contrato de mandato. Prestem atenção nisso. Contrato de mandato é o contrato pelo qual o mandante outorga poderes ao mandatário para que o mandatário haja em nome e no interesse do mandante. Okay? Isso é o meu contrato de mandato. Tá? O contrato de mandato vai ser exatamente isso. Onde que eu escondo essa porcaria aí? Então, vamos lá. Show. Sendo de natureza consensual, o mandato não exige requisito formal de regra. A gente já viu que em algumas situações eu preciso de um contrato solene, procuração por procedimento público, para a sua validade nem para a sua prova. Pode, assim, ser tácito ou expresso, e este pode ser ainda verbal ou escrito. O mais comum é o mandato escrito, tendo como instrumento a procuração. Gente, presta atenção. Vamos imaginar que a gente está tendo aula ainda, tá? Vamos sonhar. Eu estou lá no GB, que delícia. Toma lá, feliz da vida. Aí eu chego para um aluno e falo assim: ô, fulaninho, vai lá na cantina para mim, pega lá uma coxinha com café com leite e pede para Alexandre colocar na minha conta. Aí o aluno vai sair da sala e vai lá na cantina e fala: Alexandre, tudo bom? Vim aqui a pedido do Daniel. O Daniel me passou poderes para estar aqui e pedir com você uma coxinha e um café com leite para você colocar na conta dele. O que esse cara fez? Mandato. Ele precisa de procuração para isso, gente? Não, não precisa de procuração para isso. Tá? O que ele fez? Ele exerceu, eu passei poderes para ele, poderes que ele pudesse lá fazer isso. Ponto. Tá bom? Agora, em algumas situações a gente vai sim precisar de um documento escrito, tá? Principalmente quando os poderes que foram outorgados para outra pessoa forem poderes que vão fazer transações comerciais, transações com outras pessoas de maior vulto, né? E aí, evidentemente, que a outra parte, para se resguardar, ela vai exigir isso, tá? A gente vai ver mais para frente que o contrato de mandato ele se assemelha, tem lá algumas relações, com um negocinho chamado gestão de negócios. Tá? A gestão de negócios, lá no artigo 850, por ali, mais ou menos, vocês vão procurar, que é um ato que é feito em nome do outro, só que sem procuração, tá? Sem outorga de poderes. O indivíduo faz achando que está fazendo bem, enfim, com boa vontade, com boa fé, mas ele não recebeu poderes para isso. Tá? Então, vamos lá. O mais comum é que o mandato seja escrito, amém, tendo como instrumento a procuração. Então, gente, vai ser na procuração que a gente vai fazer o quê? Que a gente vai colocar ali os poderes que são recebidos, que são transferidos ao mandatário. Tá? Vou dar um exemplozinho de procuração, como é que é. Vamos lá. Requisitos da procuração. Versículo 4, parágrafo 1º. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Então, como é que é a procuração que eu faço para o meu cliente assinar para mim? Escrevo em cima, procuração, aqui, ó. Outorgante,
João da Silva, brasileiro, tananã, casado, tananã, morador, residente, domiciliado, e-mail, tananã, tananã, dado todo. Outorgado ou outorgados. Daniel Rocha Paulo Kess, brasileiro, casado, advogado, escrito na B, número tal. Manuela, advogada, tananã, coloca o nome de todos os outorgados aqui. Endereço, qualificação completa de todo mundo, maravilha. Aí aqui embaixo eu coloco poderes, tá? Designação e extensão dos poderes conferidos. O outorgante confere ao outorgado ou aos outorgados, isolada ou conjuntamente, para poder agir em conjunto ou isoladamente, enfim, perante qualquer foro, instância, tribunal, tranã, 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 podendo para isso fazer especificamente, eu gosto de fazer isso, em relação ao processo a ser movido em face de, ou para apresentar defesa no processo que ele move, fulano de tal, coloco aqui, designação, extensão dos poderes conferidos. Lá no final, volta redonda, data tal, e o fulano vai e assina embaixo. Pronto, está aqui. Esse 1.4 está tudo ali. Se vocês pegarem uma procuraçãozinha qualquer, vocês vão ver que tem isso na grande maioria lá. Tá? Essa procuração pode ser manuscrita, pode ser datilografada, pode ser xerocopiada, pode ser impressa. Não tem forma, gente. Eu posso escrever à mão ali na hora. Tá? Pega um papel de pão, coloca lá. Não se deve, modernamente, proibir procuração transmitidos por meios informatizados ou fax, ou ainda por carta, cuja aceitação resulta da execução do contrato proposto. Tá? A tecnologia está aí para trazer diversas novidades, entre as quais a assinatura eletrônica. Tá? A gente tem aí como confirmar a procuração assinada por meios digitais. Tá? O 653 estabelece que opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes. Olha que importante. Aqui é que está. O mandato é quando alguém recebe poderes para, em seu nome, praticar atos administrativos. A procuração é instrumento do mandato. A procuração é a ferramenta, é a prova. Olha só, eu recebi poderes do fulaninho aqui. Eu, como advogado, recebi poderes do fulaninho para atuar em nome dele. Então, com aquilo ali eu tenho essa prova. Tá? No entanto, o conceito confunde mandato com procuração. É isso que eu sempre falei. Tá? A procuração consiste num documento formal. Procuração é um documento formal por meio do qual se outorgam poderes. Enquanto o mandato, conforme asseverado, consubstancia-se no contrato por meio do qual se nomeia um representante. Ok? O mandato é o contrato onde eu vou nomear um representante. E a procuração é onde eu vou outorgar poderes. Então, de novo, ó, vamos lá. Agora está mais detalhado. O mandato, eu nomeio um representante. E a procuração é o meio pelo qual eu vou outorgar poderes para esse representante. Ok? Não se olvida que ambos costumam caminhar juntos, é óbvio, eles são sempre juntos, mas nem sempre. Tá? Pode haver mandato sem procuração. Opa, vai lá na cantina para mim, mandato sem procuração. Um dos problemas de se fazer essa confusão reside na ideia de que a procuração é instrumento do mandato. Isso aqui quem está falando não é mais o Carlos Alberto Gonçalves, aqui é o Pito Donizete. Faz parecer que se trata de contrato formal, quando, na verdade, tanto o mandato quanto a sua aceitação podem ser expressos ou tácitos, verbais escritos. Tá, contrato consensual. Ademais, que importante, os atos para os quais o direito não exige a forma escrita podem ser praticados pelo mandatário sem procuração, a qual se faz necessária apenas quanto aos atos que devam ser praticados por escrito. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Quando que eu sei se o ato que eu, como mandatário, como representante, vou praticar, precisa ou não de procuração? É simples. Se o ato que vai ser praticado, ele é um ato escrito, tá? Eu preciso de procuração. Se ele não é um ato escrito, se ele é um ato completamente informal, eu não preciso de procuração. Olha só. Os atos para os quais o direito não exige a forma escrita,
podem ser praticados pelo mandatário sem procuração. Procuração é essa que vai se fazer necessária, a qual se faz necessária apenas quanto aos atos que devam ser praticados por escrito. Então, o fato é esse. Para comprar uma coxinha na lanchonete, lá com o Alexandre, eu preciso de documento escrito? Então, posso ter um mandato verbal sem necessidade de procuração. Agora, para fazer um processo judicial, esse ato de processo judicial é um ato verbal ou um ato escrito? Escrito. Então, preciso de procuração escrita. Tá bom, gente? É isso. É o que depende do artigo 657, o qual, não obstante, pode causar confusão por mencionar outorga do mandato, quando, na verdade, o que se outorga são os poderes. Tá bom? A ideia por trás do contrato de mandato, de novo, é a representação. Exatamente o que a gente escreveu aqui, ó, mandato nomeia representante. Tá? Assim é que o mandatário não pratica atos em nome próprio, senão em nome do mandante. Isso aqui é outra coisa importantíssima, gente. O mandatário não está em nome próprio. Tudo que o mandatário faz, ele faz em nome do mandante. No entanto, para que o mandatário possa agir em nome do mandante, requer que sejam concedidos poderes. E os poderes, a gente sabe muito bem, né, que vão estar expressos ali na procuração. O que não se faz pelo mandato, mas por meio de ato unilateral do mandatário, exterior ao mandato, que é justamente a procuração, ok? A outorga de poderes pode tornar a forma verbal ou escrita. Nesse caso, a gente tem procuração. Nesse caso, escrita de documento particular ou público. O ideal é se atentar para a natureza do ato a ser praticado, uma vez que a lei exige que o ato e a outorga tenham a mesma forma. O ato a ser praticado e a outorga tenham a mesma forma. Se o ato que eu vou praticar exige solenidade, se o ato que eu vou praticar precisa de escritura pública, a minha procuração também vai precisar de escritura pública. Se o ato que eu vou praticar não tem solenidade, é um ato apenas formal, por exemplo, vou entrar com um processo judicial, tá? A minha procuração vai precisar ser apenas formal, apenas por escrito, ok? Quando a outorga de poderes tomar a forma de documento escrito, então haverá procuração. Gente, vamos parar por aqui. Daqui a pouco a gente volta, dando continuidade.